Olá, você que se liga na nossa Universidade Comunitária, muito obrigado pela sua audiência. Esta é mais uma edição do Nossa Unesc, que é um programa da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa da nossa universidade, que oferece os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, comunicação digital. Convidamos você a conhecer o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação. Só uma universidade comunitária do tamanho da Unesc para formar profissionais da comunicação do jeito que a Unesc forma. Bem, o programa de hoje, ele vai se dedicar a contar uma história que tem muito a ver com a trajetória da própria universidade. Uma trajetória de vida pessoal, particular, de uma antiga colaboradora nossa, que para nossa alegria segue conosco, segue entre nós aqui na universidade e que testemunhou ao longo de mais de 4 décadas a evolução da Unesc, chegando no tudo que a Unesc é hoje, na grandiosidade dessa verdadeira cidade que é a nossa universidade. Pensa só que isso tudo teve um início, né? Teve uma semente inicial e teve gente que veio acompanhando esse crescimento. É o caso da nossa convidada de hoje, que eu vou apresentar em seguidinha. Antes, fique com esse recado e já, em 1 minuto, apresento a nossa convidada e começa o bate-papo de hoje aqui no Nossa Unesc. Fique ligado. Pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Esse é o Nosso Unesc, é o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. Como eu anunciei há pouco, hoje temos uma convidada que veio contar uma história associada à evolução da universidade, de um testemunho do crescimento da Unesc. Eu tenho a satisfação de receber a professora Guiomar da Rosa Bortotti, professora Guiomar, que vem contar aqui um pouquinho da sua trajetória, da sua história e vem lembrar tantos acontecimentos que certamente pautaram a sua carreira aqui. São 42 anos aqui na Unesc, é isso, professora? Obrigado pela presença. Muito obrigada pela oportunidade. São 41 anos de docência. Olha e 46 só. Anos desde que fui funcionária. Olha só, como é que a senhora entrou aqui na Unesc? Bom, eu iniciei com o vestibular, né? Eu fiz o vestibular para estudos sociais e recebi a grata satisfação e alegria de ter passado no vestibular. Fiz a matrícula, mas infelizmente, porque eu não tinha idade suficiente para ingressar no concurso do magistério na época, eu tive que cancelar a minha matrícula e aguardar por outras oportunidades. Mas passou algum tempo, uma semana mais ou menos, eu recebi a informação de que o diretor da faculdade, na época o professor Alfredo José da Veiga Neto, gostaria de conversar comigo e saber os motivos, né, de que eu tinha trancado a faculdade. Assim, vim a Criciúma e ele me fez a proposta de ser bolsista para custear meus estudos. E assim fiz. A matrícula, fiquei muito feliz com o convite, fiz a matrícula e comecei a trabalhar aqui na universidade. Durante 1 ano, passei a funcionária, então, dessa universidade. Gente, esse vestibular, professora, foi em 74, né? 74. 74, olha só, 1974. A Unesc tinha 5 anos enquanto FUCRE, né? Que surgiu ali em 69, prefeito Rui Ilse. Então ela estava muito no comecinho, estava se estruturando ainda, né? Mas onde é que funcionava? Como é que era a estrutura física?
eu iniciei enquanto a instituição FUCRI estava na SATIC. Na SATIC. Na SATIC. Foi exatamente naquele ano que começou aqui a construção do campus da universidade. Ah, então o campus começa a ser construído nesse espaço onde estamos aqui em 74, mas quando a professora Guiomar ingressa na FUCRI, ela funcionava ali na SATIC? Sim, na SATIC. Aqui do lado, aqui na SATIC. Exatamente. Olha só. Mas na época já existiam mais escolas? O que tinha de escola dentro da FUCRI na época? O que tinha de cursos na época? Então, era a Faculdade de Ciências e Educação, com os cursos da área da licenciatura, né, a formação de professores, que era o foco da região, né, que era a necessidade e a demanda da região. Em 75 já iniciou a Escola Superior de Educação Física e a Escola Superior de Ciências Contábeis e Administração e posteriormente a Escola Superior de Tecnologia, que foram as 4 escolas que deram o início para a Unifacre, que depois se transformou em universidade. Certo, mas então quando a senhora entrou só tinha a escola... Só a FACIECRE. A FACIECRE. Só a FACIECRE. Que era que formava os docentes, né? A Faculdade de Ciências e Educação de Criciúma. Certo. O foco era exatamente a formação de professores. Mas era, digamos, uma formação generalista, assim? Se formava pedagogo? O que se formava exatamente nesse curso na época? Qual era a formação específica? Não, eu fiz estudos sociais. Estudos sociais. Na época tinha curso de pedagogia, de ciências biológicas, de matemática, de artes visuais e tinha o curso de letras e estudos sociais. Então aí nós já estamos falando de uma gama de professores que se formavam, que atendiam a diversas áreas, né, para essa demanda da educação, porque na época a senhora morava em Araranguá, né? Eu morava no Ermo. No Ermo, olha só, gente, o Ermo. Minha família era do Ermo. Pô, o Ermo já é pequeno hoje, como é que era o Ermo na época, né? Era distrito, pertencia ao Turvo. Isso, exatamente. E a senhora é dali mesmo? Eu nasci no Ermo. Nasceu no Ermo, olha só, morava no Ermo. E eu imagino, para a senhora, uma jovem, né, ter vindo do Ermo para Criciúma já foi uma mudança, assim, para a época, né? Com certeza. Eu fiz o meu ensino fundamental em Turvo e depois o ensino médio em Araranguá, que foi no colégio normal. E quando a senhora ingressa, então, tem essa circunstância contada aí da Bolsa, né? E vê só, na época, a gente está falando de uma instituição pioneira de ensino superior aqui na região, não tinha outra, né? Não tinha outra. E era caro para a época, não? Para o padrão financeiro da época, como é que era pagar a mensalidade na época, professora? Bom, na minha situação era inviável, né? Porque meu pai trabalhava no estado, ele construía pontes, né? E minha mãe era do lar. Então, para mim era inviável, sem o trabalho, poder estudar. Minhas irmãs já tinham 2 estudado aqui, mas elas trabalhavam, né? Elas já davam aula. Então, como eu não consegui ingressar, por isso que teve essa dificuldade. Aí a senhora contou que em 75 começam a construção das primeiras estruturas aqui no nosso terreno aqui, né? Sim. E em seguida a gente já teve cursos, escolas instaladas aqui ou não? Como é que foi esse processo aí de mudança para cá? Então, a senhora lembra? Depois desse processo de criação das outras escolas, né? Foi um tempo, teve um período em que não se abria mais cursos, que estava um período que nem tinha possibilidade de abertura de cursos, né? Mas graças a Deus, depois deu o boom de busca de universidade, né? E foi onde, como nós já tínhamos as 4 escolas, isso contribuiu para a transformação da universidade, porque nós tínhamos as 4 áreas do conhecimento. Perfeito, perfeito. Que era uma premissa, um pré-requisito para reivindicar a condição de universidade. Mas o que nós temos de mais antigo na estrutura física aqui do campus são os bloquinhos ali, né? Sim. Quando a senhora fala no início da construção, nós estamos falando dos atuais bloquinhos, né? São os mesmos, né? Sim, nós iniciamos no bloco A, bloco A. Pequenininho lá. Aquele ali foi o primeiro... Foi o primeiro bloco. Mas vocês que estudavam ali na SATIC, vieram em seguida para cá ou não? Quem é que ocupou primeiro aqui esses bloquinhos? Iniciou com os 4 blocos, né? A direção da faculdade funcionava no bloco A, onde a gente iniciou o trabalho, que daí, quando eu comecei a funcionar, eu era secretária do diretor
da faculdade, né? Então a gente funcionava nesse bloco. Era muito interessante porque no início, épocas de chuva, a gente tinha que trazer 2 calçados, porque um para poder chegar até o ambiente da sala e outro para ficar dentro, porque não tinha infraestrutura ainda, né? Então, isso que a gente vê hoje é uma coisa fantástica, né? Verdade, verdade. Tinha transporte coletivo até aqui, por exemplo? Como é que chegava aqui? Tinha? Tinha. Vocês faziam uso de um transporte coletivo, um ônibus, enfim, chegava aqui? Com certeza. Porque tinha pouca coisa nessa redondeza aqui, né, professora? Esses arredores aqui, né? Pouco, muito pouco. Hoje é uma região super urbanizada aqui, mas na época era a SATIC, nós aqui... E aqui o campus. E mais nada, né? Com certeza. Praticamente mais nada, olha só. E eram muitos alunos, assim, para a época? O pessoal lotava os bloquinhos ali em período de aula, assim, não? Como é que era? Na época, nós tínhamos a média de 50 alunos por turma, né? 50 por turma? Eram turmas grandes? Turmas grandes. Certo. E professores da época, assim, quem que a senhora tem de lembrança de seus antigos mestres? Então, os professores, inclusive, quando eu me formei em 1977, em seguida... A FUCRE, na verdade, né, porque agora que é a universidade, né, a FUCRE, ela fez um convênio com a URGS para qualificar os professores, porque a maioria eram só graduados e precisava de uma qualificação, né? E então, a FUCRE iniciou esse processo de convênio com a URGS e os professores da URGS vieram para cá para ministrar aulas. E eu tive a oportunidade de participar desse primeiro curso de pós-graduação aqui da universidade em metodologia do ensino superior. E foi nessa época, em 77? Foi nesse período? Em 78. Em 78, então, nós tivemos a primeira pós-graduação. Exatamente. Aqui na antiga FUCRE com... Qual era mesmo o curso? Metodologia de ensino superior. Olha só, gente, que bacana. Que hoje equivale à docência do ensino superior, né? Que é uma oferta que a gente tem aqui no programa de pós-graduação em educação. E então, veja só, vocês fizeram parte de uma primeira turma formada, né? E que serviu muito, imagino, a educação aqui na região. Tem lembrança de colegas da época, sim? Sim, muitos. Tem contatos ainda da época? Muitos contatos. Ainda tem? A professora Célia Rovri Canarim, professora Enedir Luiza Meller, professora Maria Valquíria Zanetti, Dalva de Luca Dias Dalva Dias. Muitos outros aqui. Olha só, que bacana, que bacana. Era predominantemente mulheres? Eram cursos de... Predominantemente mulheres. Mas tinha algum homem? Tinha o professor Adamir Nuremberg, professor Nivaldo Goulart, né, e outros. Saudades daquele tempo, professor? Foi um tempo que marca muitas lembranças boas, né? Aqui, na verdade, a gente não só fez relacionamentos profissionais, como nós fizemos amizades, né? E que foram eternizadas e tem muito apreço. Olha só, gente, fizemos já um passeio aqui pelo passado, pelas origens, não é? Da UNESCO, lá nos tempos da FUCRE, nos anos 70, contando um pouco da experiência da professora Guiomar, da Rosa Bortotti. A professora tem mais de 4 décadas de vivência aqui no ambiente da universidade e a gente vai avançar nessa história daqui a pouco aqui. O programa está contando história hoje da nossa universidade comunitária, história construída pela nossa gente aqui da UNESCO, como é o caso da professora Guiomar. Antes do intervalo, nós vamos fazer aquela redação, aquele contato com a redação da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa da UNESCO. A Maga Estopassoli está conosco e tem informação sobre o Outubro Rosa. Nós tivemos uma movimentação recente de acadêmicos da UNESCO para uma ação em Içara. Conta para nós aí, Maga. Oi, Denis. As ações da UNESCO, enquanto universidade comunitária, também contemplam municípios vizinhos, além, é claro, de Criciúma. Só para te dar um exemplo, recentemente, como parte da programação do Outubro Rosa, acadêmicos do curso de Farmácia e de Fisioterapia da UNESCO estiveram na Praça São Donato, em Içara, oferecendo diversos serviços para quem passou pelo local. A ação foi realizada em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Içara e teve o intuito de despertar, além da prevenção ao câncer de mama, também para outros tipos de doença. Quem passou pela Praça São Donato recebeu orientação à saúde da mulher e às doenças crônicas
Realizou também aferição de pressão, que é algo que muitas vezes a gente acaba não fazendo, tipagem sanguínea, fitoterapia, aromaterapia, glicemia de jejum, orientação postural e auriculoterapia. A atividade fez parte da diretoria de extensão da universidade e, obviamente, todos os serviços oferecidos foram gratuitos. Mais uma ação muito importante, promovida por professores e estudantes da Unesc e que faz a diferença na vida das pessoas. Bacana, né? Eu volto com você aí no estúdio. Legal, obrigado, viu, Maga? Essa e outras informações você acompanha lá no unesc.net/AGCOM, que é o espaço onde os jornalistas da AGCOM colocam os conteúdos produzidos aqui na rotina da universidade. Fazemos um intervalo, é rapidinho, na volta converso mais com a professora Guiomar, mais histórias aqui da nossa universidade comunitária. Não saia daí, já voltamos. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para o Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. De volta com o Nossa Unesc, é o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária, que é gerado pela Ecocria desde os estúdios da Unesc TV para as emissoras parceiras da Ecocria no rádio e na televisão. E hoje o bate-papo é com a professora Guiomar da Rosa Bortotti. A gente está se dedicando aqui também a guardar um pouco da história da nossa universidade pelos depoimentos de personagens como a professora Guiomar, que está frequentando toda essa maravilha aqui desde os anos 70, desde a primeira metade dos anos 70, a professora Guiomar contou no bloco anterior, que ingressou na FUCRE em 74, quando ainda tínhamos aulas que eram ministradas aqui do lado, na SATIC, antes de começar a construção do nosso campus aqui. Então a senhora vivenciou esse tempo todo, né? Nós estamos falando de um tempo de serviço aí que lhe daria uma aposentadoria tranquilamente, mas a senhora nem pensa em pendurar a chuteira, professora? Então, a gente procura fazer a atividade, né, com amor, com gratidão, com responsabilidade, e a Deus pertence, né? Não acho que muito tempo não fico mais, né? Mas enquanto eu puder contribuir por essa universidade, eu fico ainda mais um pouco. Um momento marcante, assim, eu imagino para quem viveu lá no começo, a dificuldade toda, eu imagino que quando virou universidade deve ter sido um momento especial, né, professora? Com certeza. O processo que a gente vivenciou, né, desde faculdade até o processo de transformação em universidade, foi muito bacana vivenciar todas essas experiências e perceber o quanto a universidade se desenvolveu nesse percurso, né? A senhora, quando se graduou e fez em seguida a pós-graduação, que a senhora contou antes com os professores da URGS aqui mesmo na FUCRE, a senhora já ficou dando aula aqui? Então, assim que eu terminei a minha pós-graduação, né, fui convidada para trabalhar aqui na universidade como docente. Eu iniciei trabalhando com prática de ensino no curso de estudos sociais. Posteriormente, entrei no curso de pedagogia com metodologia científica e nos diversos cursos da universidade, uma vez que era uma disciplina que congregava a base de todos os cursos. Depois trabalhei com pesquisa e educação e também com trabalho de conclusão de curso. Certo, certo. A senhora fez mestrado posteriormente aqui mesmo? Posteriormente fiz mestrado, não fiz aqui, que aqui não tinha mestrado ainda. Na época fiz na Unisul. Na Unisul, perfeito. Exato. Foi ali por 2000, né, que a senhora fez o... Concluí em 2000
o mestrado. Certo, certo. A senhora está em sala de aula ainda, professora? Ainda estou na interação com os alunos do curso de pedagogia na modalidade EAD. Ah, no EAD, perfeito. Isso. A senhora já coordenou o curso, né, de pedagogia? Então, sempre que eu estive na universidade, eu sempre estive ligado com alguma função administrativa, né? E quando terminei o meu mestrado, eu fui convidada para ser assessora pedagógica do curso de pedagogia. Trabalhei um ano como assessora e, em seguida, juntamente com o professor Ricardo, assumimos a coordenação do curso. Ficamos até 2005. Como o professor Ricardo assumiu outra função na instituição, eu assumi, então, a coordenação titular. E aí, como nesse período não tinha adjunto, a professora Maria Valquíria foi a minha assessora pedagógica. Foi um período muito marcante nessa universidade, na minha vida, porque os professores, eles tinham um trabalho coletivo muito interessante, muito participativo. Em todas as ações, eu contava com esse grupo de professores. Na época não tínhamos NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante. Então, os professores é que davam também o suporte para nós em todas as ações. Olha só, a senhora imaginava em algum momento lá no passado, ou quando a senhora ingressou, ou quando terminou a pós-graduação, quando começou como docente aqui, a senhora imaginou que a universidade chegaria nesse tamanho que chegou, professora? A gente nunca consegue dimensionar, né, a rapidez com que foi essa expansão da nossa universidade, né? Eu lembro que depois a gente fez participei também de um curso de especialização onde foi organizado pela CAF. As instituições tinham vagas, né? E eu fui pela Unesc também. E nessa época nós fizemos o curso de administração universitária. E nessa época a gente tinha que fazer um projeto de expansão da nossa Unesc. E a gente, num dos projetos, a gente vislumbramos uma universidade com uma biblioteca dinâmica, uma biblioteca que tinha conexão com o mundo, e a gente pensava assim, que loucura, isso nunca vai acontecer. E hoje a gente vivencia toda essa mudança e essa transformação da nossa universidade, né? Verdade, verdade. Eu imagino que, poxa, para nós que somos novos aqui na casa, a pandemia já representou um negócio incrível em termos de necessidade de mudanças, né? Como a universidade precisou mudar em tão pouco tempo. E para a senhora, como é que foi essa adaptação, por exemplo, ao modelo EAD, né? Porque também sou professor de sala de aula e é muito bom, né, estar na sala de aula. Como é que foi para a senhora, com tanta experiência na sala de aula, ter que virar a chave a esse ponto? Assim, foi tranquilo, professor, ou não? Então, nesse momento da pandemia, eu já estava com a pedagogia na modalidade EAD, né? Então, a nossa experiência já estava ao encontro dessa modalidade de virtualidade. Então, isso facilitou a minha interação com os alunos, né? Porque já nós vínhamos desenvolvendo dessa forma. O que mudou nesse processo conosco, no curso de pedagogia, foi as dinâmicas interdisciplinares que passaram não ser mais presenciais, mas sim online. Mas a experiência foi tão bacana que a princípio esta vai ser a nossa sequência. Nós vamos continuar com a dinâmica interdisciplinar online. Certo. A senhora atualmente está lotada na pró-reitoria acadêmica aqui da Unesc, né? Sim. Quando com a expansão da educação à distância, eu assumi a assessoria pedagógica, né? E depois a reitoria me convidou para ser coordenadora do curso de pedagogia. E em 2020, a professora Indianara me fez o convite para deixar a assessoria pedagógica do IAD e ser assessora pedagógica da pró-reitoria acadêmica. Mas continuo com a coordenação do curso de pedagogia na modalidade EAD também. O professora Guiomar, com base em toda a sua experiência, na sua trajetória, né, como é que a senhora vê de hoje para frente a formação de professores? Nós estamos realmente numa crise, os jovens não estão querendo mais serem professores. Como é que a senhora vê isso? Bom, é muito difícil de a gente prever o que pode ser da nossa educação, né?
com esse mundo diversificado que está. Mas eu acho que nós podemos contar com um aliado que nos dá apoio, que nos instrumentaliza, né? Que é a questão da tecnologia. A tecnologia contribui muito e isso podemos utilizar em prol de um processo pedagógico mais dinâmico, mais interativo, contribuindo para que entre nessa mecânica dos alunos que vivem e nascem já com a tecnologia na mão, né? Mas havia, notadamente, né? Estou conversando com a professora Guiomar na reta final do nosso bate-papo aqui, mas havia, acho que alguns anos antes dessa pandemia e dessa virada toda que nos levou à tecnologia, né? Embora alguns movimentos, mas havia uma certa época um certo temor em relação à queda da procura por algumas áreas, como as licenciaturas, por exemplo, né, professor? Sim, eu passei e vivenciei esse momento onde nós estávamos perdendo muitos alunos. Uhum. E eu estava na gestão da pedagogia e foi uma das ações que nós fizemos com os nossos professores. Nós percorremos todas as escolas da nossa região, cada professor, né, foi dividido em duplas e dividimos toda a região, visitamos as escolas, conversamos com os alunos, muitos deles nem sabiam, às vezes, como é que funcionava a universidade, achavam que era impossível de chegar aqui e foi muito interessante porque deu uma retomada dos alunos no nosso curso. Olha só. Professora, foi uma honra recebê-la aqui no programa, muito obrigado, é uma rica história, parabéns, né? A senhora é a funcionária mais antiga da Unesc, né? Como docente, sim. Isso, funcionária mais antiga da universidade. Eu, como um dos mais jovens aqui, fico feliz demais por ter essa oportunidade de compartilhar desses momentos e espero ter novas oportunidades. Quem sabe o cinquentenário aí, hein, professora? Aqui na casa. Quem sabe, não sei. Quem sabe, quem sabe. A Deus pertence. Verdade. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, né? E fazer parte dessa história da universidade é muito prazeroso e eu só tenho que agradecer e a palavra que fica é gratidão. Gratidão, é isso aí. Não tem melhor forma de resumir uma trajetória tão bonita como essa de mais de 4 décadas de dedicação à nossa universidade comunitária lá da FUCRE, aqui para a Unesc, com tudo isso que foi resumido aqui no bate-papo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Esta foi a professora Guiomar da Rosa Bortotti, nossa mais antiga docente aqui da universidade, veio contar algumas das suas histórias nesse nosso Unesc histórico e especial. Muito obrigado pela sua audiência, continue conosco e até a próxima. Tchau!